Amém. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Uma alegria para nós, mais uma vez, estar aqui compartilhando da palavra. Perguntei para as irmãs ali agora há pouco, falei assim para elas: vocês não enjoaram de nós, não? Né? Passou o dia inteiro com a gente, agora está aqui de novo. Né? Que Deus abençoe a tua vida por isso. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou estar lendo a princípio do versículo 1 até o versículo 10. Atos 3, de 1 a 10. Todos acharam? Amém? Misericórdia. A palavra diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra mais uma vez foi lida aqui na tua igreja, foi lida aqui no teu altar. Deus, agora eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a revelação dessa palavra para nós, que o teu Espírito Santo venha ministrar individualmente na vida de cada um de nós, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha exortar, que o Senhor venha trazer uma palavra de confronto, uma palavra de consolo, uma palavra de amor, e que o Senhor venha trazer uma palavra diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas, Pai, porque nós queremos sair daqui diferente de como nós entramos. Nós queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém, e dá uma salva de palmas para abalar o inferno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas eu não ouvi um amém bem alto, eu quero ouvir um amém bem alto. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, irmãs, quando nós olhamos para esse texto, e nós vimos aqui Pedro, tão corajoso, tão cheio da presença de Deus, um Pedro transformado, um Pedro muito diferente daquele Pedro que nós conhecemos no Evangelho, é ou não é? Hoje, a tarde inteira, eu dei algumas citadas, eu citei alguma coisa a respeito de Pedro, e a Cláudia quase falou ali uma coisa que eu não queria que ela falasse, porque eu queria trazer uma palavra, no sentido daquilo que Deus ministrou na vida lá da igreja em São José dos Pinhais, alguns domingos atrás. E essa palavra, a primeira pessoa que ficou impactada com ela fui eu. Quando Deus foi ministrando essa palavra na minha vida. E eu comecei a pensar um pouquinho da vida de Pedro. Desde o chamado de Pedro. Desde o primeiro momento. Pedro, a gente sabe um pouco das características de Pedro que nós aprendemos hoje à tarde. Ele era impulsivo, ele era grosso, ele era estúpido, ele era reclamão, murmurador, e se você falar assim: pastor, mas de onde o senhor está tirando tudo isso? Se você ler os evangelhos, se você acompanhar os evangelhos, se você acompanhar o livro de Atos mesmo, você vai ver esse Pedro. Um Pedro que parece que se não se deixou transformar
pela presença de Jesus. Um Pedro que não se deixou trabalhar pela presença de Jesus. E olha, meu irmão, que Pedro, ele teve o melhor discipulador que nós poderíamos ter. Quem que discipulou Pedro? O próprio Jesus. E por que que Pedro não se deixava transformar? O porquê que Pedro não se deixava mudar? O que que acontecia? Por que que ele não se deixava ser curado, liberto, restaurado? O que que acontecia com Pedro? E eu fico pensando uma coisa. Pedro era um homem que conhecia muito bem a palavra. Pedro era judeu, né? Da linhagem de Abraão, filho de Abraão. Pedro era um homem que conhecia muito bem a palavra. Aí quando Jesus aparece para ele, chama ele imediatamente, ele vai e segue Jesus. Só que, sabe quando aquela pessoa que está caminhando com você vai, mas não foi? Sabe como é que é? Ela caminha com você, mas parece que não está caminhando. Ela está andando com você, mas parece que não está. Você, parece que, ora, você trabalha na vida daquela pessoa, você exorta a vida daquela pessoa, e nós vemos Jesus dando duras palavras para Pedro. Porque ora Pedro falava, Lord, oh Deus, eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí daqui a pouco Jesus tem que falar para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Pedro dá as bolas fora dele, aquela pessoa que fala mais do que a boca. Já ouviu aquele termo, quem fala demais dá bom dia para cavalo? E Pedro era desse jeito. Pedro ele não pensava para falar. Vinha na boca dele, ele estourava facilmente. Acontecia alguma coisa, ele explodia facilmente. E aí eu fico pensando, se nós olharmos para os outros discípulos de Jesus, não são muito diferentes. Parece que a caminhada de Jesus com esses discípulos não trouxe transformação na vida deles. Eu estou enganado, pastor Enoque? Na caminhada desses evangelistas, desses apóstolos, desses discípulos com Jesus, me parece, quando eu leio os textos, quando eu leio os evangelhos, os sinóticos, me parece que nenhum deles se deixou transformar totalmente. Eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres acontecendo, os prodígios, os sinais, eles participavam desses milagres, e muitas vezes acontecia milagres pelas mãos deles. Quando Jesus envia eles voltam todos animados, contentes, falando, nós expulsamos em teu nome, nós curamos em teu nome, fizemos tal coisa, mas nós não vemos, quando nós olhamos para o sinótico, que Pedro tinha discípulo, que João tinha discípulo, que Marcos tinha discípulo. A Bíblia só fala dos discípulos de Jesus, que nesse caminhar de Jesus com eles, me parece que eles não tiveram frutos, eles não demonstraram frutos. E aí o pior deles que eu considero, além de Judas, é lógico, mas é Pedro. Só que Pedro, com todo esse jeito explosivo dele, com toda essa maneira dele, com todo esse jeito de confrontar, resmungão, reclamão, duro, chucro, com tudo isso, quando Jesus volta, depois da ressurreição, depois de Pedro ter negado Jesus, lembra quando Jesus falou, Pedro, você vai me negar? Capaz, Jesus, eu não vou te negar. E aí quando Pedro nega Jesus, Pedro tem ali o momento dele acordar para aquilo que ele fez, do negar Jesus. Mas mesmo assim, quando Jesus morreu, sabe o que Pedro voltou a fazer? Pedro voltou a pescar. Pedro largou a missão. E não foi só Pedro, todos eles voltaram. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia não fala quem são esses 2 discípulos, mas fala que eles estavam voltando e reclamando e murmurando. Agora a nossa vida acabou, nosso sonho, nossos projetos, nossos planos, tudo aquilo que nós idealizamos, tudo aquilo que nós sonhamos. Porque eles tinham planos e projetos terrestres. Me parece que eles não entenderam o projeto de Deus, não entenderam a visão que Jesus, o próprio Jesus, estava passando para eles. Eles não compreenderam, eles não entenderam. Jesus fazendo sinais, fazendo milagres, fazendo prodígios, caminhando com eles,
E mesmo assim, me parece que eles não entenderam o projeto de Jesus para a vida deles e para a vida das outras pessoas. Porque no primeiro momento que Jesus é preso, pronto, acabou tudo. Todos eles fugiram, todos eles abandonaram Jesus. Pedro nega Jesus. E aí depois de tudo consumado, Pedro pega a redinha dele e fala assim, ó, vocês querem ficar aí? Vocês ficam. Eu vou voltar a cuidar da minha vida. Eu vou pescar. Eu não quero nem saber. Né? Eu fico pensando, Pedro falando assim, eu sei que eu tenho que pôr comida na boca dos meus bacuri lá em casa. Vocês querem ficar aí? Vocês ficam. Eu estou indo. Então o primeiro a abandonar tudo, o primeiro a largar tudo, foi Pedro. Pedro foi o primeiro, junto com os outros. E aí eu fico pensando em nós. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Será que no momento de frustração na minha vida, de um determinado sonho, de um determinado projeto, de um determinado plano que eu tracei para a minha vida aqui na terra, né? Uma casa, um bom emprego, filhos, uma boa faculdade, alguns planos que eu traço, alguns objetivos que eu traço, alguns projetos que eu faço, ministeriais, como igreja. Será que quando aquilo não acontece, será que eu também não faço a mesma coisa que Pedro e os discípulos dele? Quer saber? Eu não quero saber dessa igreja não, eu vou cuidar da minha vida. Para que eu vou ficar vindo aqui? Venho, oro, pago o preço, jejuo, sou dizimista, sou fiel, né, sou um discipulador, mas a hora que eu mais preciso, me parece que Jesus não está, que Jesus, sei lá se Jesus realmente existe, aonde está esse Deus aí? Cadê esse Jesus? Eu acho que eu entrei numa barca furada. Irmãos, Pedro, quando ele estava com Jesus, ele caminhou por sobre as águas, ele teve um momento de andar por sobre as águas. Eu fico imaginando quantas coisas esse homem viu, quantas coisas esse homem presenciou. Você acha que era para ele ter abandonado, para ele ter largado tudo, não entender o projeto de Deus, a visão que Deus estava dando para ele? E aí eu me pergunto se eu e você não fazemos a mesma coisa. O desânimo vem, o medo vem, a insegurança vem. Ah, eu não vou conseguir, não, isso aqui é muito difícil para mim. Ah, pastor, manda outra pessoa. Não, eu não sou capaz disso. Meu irmão, quando eu olho para essa igreja aqui, o meu coração se enche de alegria, sabe por quê? Porque uma pessoa, ela sonhou com esse lugar. Deus deu uma visão para uma pessoa. A palavra de Deus fala assim para nós, ó, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o propósito dele. Tudo coopera. Nada acontece na nossa vida por um acaso, como o pastor Enoque estava falando aqui do discipulado. Hoje, completar 1 ano que ele escreveu o texto e hoje ele está fazendo aqui o congresso de discipulado. Você acha que a pessoa que olhou para esse tempo, olha para trás, eu acho que você está tão acostumado com isso aqui, que você não consegue ter a dimensão daquilo que Deus sonhou para a cidade de Itapeva. Essa visão não foi desse pastor que passou por aqui, porque esse pastor passou e foi, mas isso aqui ficou, esse templo ficou, essas colunas ficaram, esse lugar ficou. Imagina quantas pessoas cabem nesse lugar, quantas vidas cabem nesse lugar, mas por causa de uma falha humana, por causa de um projeto humano, por causa de algo, quantos já abandonaram, quantos saíram daqui, quantos amigos seus, pessoas que cresceram com você, não estão aqui mais, porque se frustraram por conta de um projeto, no qual eles entendiam que era um projeto humano, um projeto falido, não creram que o projeto era de Jesus, que era Jesus que estava levantando,
que era um Pedro que estava fazendo, um homem cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de questões para resolver, um Judas que estava fazendo, que ia trair Jesus, que ia fincar uma faca nas costas de Jesus, que ia vender Jesus por uma miséria de moeda, mas tinha um projeto maior, existia um projeto maior, existia algo que estava além da visão de Judas, que estava além da visão de Pedro, que estava além da visão de João, que estava além da visão de Marcos, que estava além do pastor Enoque, que estava além dos outros pastores que passaram por aqui. Essa visão que hoje Deus tem dado para o pastor Enoque, meu irmão, não é do pastor Enoque. Essa visão não é dele. Quem construiu esse templo não teve uma visão humana, foi uma visão de Deus. Olha o local disso, olha o templo, olha isso aqui. Meu irmão, eu fico sonhando, eu fico vendo a visão que Deus deu dessa igreja tão cheia que não vai caber as pessoas aqui dentro. Só que você tem que acreditar na visão de Deus. Você tem que acreditar que Deus deu uma visão para um homem aqui no passado, que tem um terreno enorme aqui do lado, que tem outro terreno enorme aqui da igreja metodista, tem uma escola ali na frente. Essa visão não pode ser humana, essa visão não pode ser humana, não é um projeto falido. Ou você acha que Deus erra? Você acha que Deus mente? Você acha que Deus equivoca? Não, eu equivoquei de ter mandado aquele pastor que construiu aquele templo enorme lá para 600 pessoas. Santo Antônio da Platina tem 40 mil habitantes. 45, né, Cláudia? 1000 habitantes. Há mais ou menos uns 70 anos atrás, a igreja lá acho que tem 85 anos, né? E eu não sei se é mais ou menos 70 anos atrás, sei que há muitos anos atrás, Deus deu uma visão para alguns membros da igreja, de construir uma igreja para 600 pessoas. Eles viviam numa igrejinha pequenininha que cabia 40, e ela não enchia de gente ainda. E Deus deu essa visão para eles construir uma igreja para 600 pessoas. Fizeram um prédio em volta da igreja, com salão social, com escola dominical, algo tremendo. O bispo, quando foi lá e olhou aquele projeto, era o bispo, acho que Ilbor na época, ele foi lá e viu aquele projeto, ele pegou e falou assim: vocês são loucos, esse projeto nunca vai sair do papel, nunca vai sair da maquete, vocês são loucos, isso não vai acontecer. O projeto saiu da maquete, o projeto foi construído, todo mundo chegava lá, esses caras são loucos, esses caras são malucos, para que fazer uma igreja desse tamanho? Uma igreja para 600 pessoas era muita coisa, ainda mais uma cidade de 40 mil habitantes, era muita coisa. Hoje a igreja metodista de Santo Antônio como um todo, ela tem 2.000 membros, só congregando na central é 1.000 pessoas, 1.000 membros, só congregando na central, fora os pontos missionários, congregações, outras igrejas que tem lá, fora isso, tá? Aquilo que Deus está fazendo ali, a igreja está pequena, ela tem 2 cultos, tem um culto às 11 horas da noite, tem um outro culto à noite, às 11 horas da noite, um culto às 11 horas da manhã e outro culto às 7:30 da noite, escola dominical, as salas já não dão mais conta, tiveram que comprar uma casa no fundo, para construir mais salas, para tirar os pastores, que tinha gabinete pastoral, tinha aquelas coisas todas, tiraram, né, os pastores daquela sala, para poder virar sala para a escola dominical, porque não tinha mais lugar, espaço, de tanta gente na escola dominical. Quando Deus deu aquela visão lá atrás, é louco, é maluco. E eu fico pensando que quantos até hoje olham para cá e vê uma quantidade de pessoas, sei lá, 50, 60 pessoas, 80 pessoas, e fala assim: para que isso? Para que isso? O povo abandonou, o povo saiu, o povo não quer mais saber. Meu irmão, minha irmã, você faz parte de um projeto de Deus. Você foi chamado por Deus.
E eu não sei do jeito que você é, não sei se você é chato igual Pedro, resmungão, reclamão, eu não sei. Eu não sei se você dá tanto trabalho para o pastor Enoque como Pedro dava, eu não sei. Eu não sei se você é uma pessoa problemática como Pedro era problemático, eu não sei. Mas o que eu sei é que você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus. Deus deu uma visão para você. Deus colocou algo no teu coração, para você ser um discipulador, um agente transformador de vidas, uma pessoa que vai impactar vidas, que vai impactar essa cidade, que essa igreja vai ficar pequena, em nome de Jesus. Vocês vão ter que correr para o lado, correr para o fundo, porque essa igreja vai ficar pequena. Sabe por quê? Porque quando Deus deu essa visão, Ele olhou e falou assim, pode ser desse tamaninho agora, não tem problema, ela é pequena ainda, mas dá para quebrar um galho por enquanto. Foi essa a visão de Deus, pastor Enoque. Foi essa a visão. Quando foi feito esse altar desse tamanho aqui, isso aqui é o sonho de todo pastor, de todo líder de louvor, né? Eu vejo lá, o pessoal lá na igreja, né, Cláudia, eles ficam brigando comigo que eles querem tirar a mesa, para ter mais espaço. Eu falei assim, gente, vocês não vão tirar essa mesa daí, porque é um dos únicos símbolos da igreja metodista, é a mesa, vocês não vão tirar essa mesa, né? E o louvor, mas não pode dar uma arrastadinha nela? Eu falei assim, dá uma arrastadinha nela, pode arrastar, mas tirar daí vocês não vão. É o sonho, olha o tamanho disso. Você acha que Deus fez isso aqui desse tamanho para quê? Para encher isso aqui de levita, encher de gente louvando ao Senhor. Você não consegue ter essa visão, meu irmão? Será que tem que vir um pastor lá de São José dos Pinhais para falar isso aqui para você, que essa visão que Deus deu aqui para os pastores no passado é uma visão de Deus? É um projeto de Deus? Não é um projeto falido, como Pedro imaginava. Pedro abandonou e foi pescar. Eu fico pensando quantas vezes você não tem vontade de abandonar, de achar que o negócio, não vai, eu vou lá para outra igreja, porque, qual que é a maior igreja aqui, pastor? Vou lá para a igreja batista, tudo pronto, né? Já tem o ministério do louvor formado, as coisas já estão acontecendo, eu não tenho que participar de nenhum projeto de revitalização, nenhum projeto de crescimento de igreja, eu não preciso participar de nada disso, eu vou sentar no meu banco e vou usufruir aquilo que Deus tem para essa igreja aqui, e eu não quero saber de nada, eu não preciso trabalhar para a igreja nada, eu não quero trabalhar nada, eu não quero fazer nada, eu vou cuidar da minha vida. Eu fico pensando que foi isso que Pedro fez. Foi assim que Pedro agiu. Só que quando Jesus volta, ele volta e chega para Pedro. A primeira pessoa que Jesus procurou depois de ressurreto foi Pedro. Foi a primeira pessoa. E ele chega para Pedro, ele faz aquela pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro não tem coragem de falar para Jesus que ama dele. Aí Pedro fala assim, eu te amo, mas não é o amor que o Senhor está querendo de mim, mas eu te amo. Aí Jesus, ele insiste tanto na vida de Pedro, mesmo sabendo que Pedro está falando para ele que não ama ele como ele queria ouvir. E Jesus pega e fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida deles. Ô Pedro, por favor, Pedro, será que você não entendeu o projeto, Pedro? Você não entendeu a visão, Pedro? Você não entendeu aquilo, o porquê que eu trabalhei na sua vida? Por que eu me dediquei 3 anos da minha vida? Por que eu não fui para a praia? Por que eu não casei? Por que eu não tive filhos? Por que eu não escrevi livros? Por que eu não fiz isso? Porque eu estava investindo na tua vida, Pedro. Agora eu quero, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu fico vendo aqui Jesus, meus irmãos, implorando pelo amor de Pedro. E aí ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente vai tripudiar e fala assim: amo, Senhor, mas não da maneira que o Senhor quer que eu te amo.
Não, essa entrega total que o Senhor quer, eu ainda não consegui, não dá. E Jesus pega e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Você percebe, meu irmão, Jesus, mesmo ouvindo o não de Pedro, ele está dando para Pedro algo que ele acha que mais importante da vida dele, do ministério dele, que é as ovelhas dele, que é o povo dele. Pedro, cuida do meu povo. Pedro, cuida do meu povo. E aí novamente aquela pergunta ali que é o final: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente: o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu ainda não consigo. Porque Pedro ainda está preso nessa terra, preso nesse lugar, preso às coisas deste mundo, preso aos conceitos dele, aos preconceitos dele, às manias dele, ao jeito dele. Pedro ainda está amarrado. E Jesus ainda conclui: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus passa com eles alguns dias, 40 dias, né? Jesus passa com eles depois de ressurreto, é isso? Caminhando com eles, comendo com eles. E mesmo assim nada. Mesmo assim não aconteceu nada. Nem na vida de Pedro, nem na vida dos discípulos. Não teve nenhuma mudança. E aí Jesus, então, as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras, aonde Jesus está indo para o céu, sentar à direita de Deus. Olha o que está escrito lá no capítulo, vamos ler a partir do verso 1, Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha, ficou 40 dias ainda batendo em cima da tecla sobre o reino de Deus, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não ausentassem, olha só, não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muitos dias depois. Jesus, a última palavra dele fala assim, né? Tem mais algumas que eu vou ler com você ainda, mas fala assim: olha, não saia de Jerusalém, fique aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. O que Jesus está falando? Olha, eu passei aqui todo o meu tempo com vocês, eu passei os 3 anos de ministério, eu passei os 40 dias ressurreto, e não adiantou, pastor Enoque. E não adiantou absolutamente nada, pastor Enoque. Então, por favor, fiquem reunidos. Sabe o que é reunidos? Encosta aí no teu irmão aí. Põe a mão no teu irmão. Põe a mão. Põe a mão nele. Põe a mão. Fica aí juntinho. Ah, mas eu não gosto muito do pastor Enoque. Eu vou ter que ficar junto com ele. Fica juntinho com ele. Fica aí. Ah, mas eu não gosto muito do Guilherme. Não, mas fica juntinho com o Guilherme. Abraça o Guilherme. Fica aí. Fica em Jerusalém. Vocês vão ter que ficar juntos aí alguns dias. E aí nessa de ficar juntos, Jesus não estava mais junto com eles. Eles começaram a olhar um para o outro. E quando você fica muito tempo junto com outra pessoa, ou você ama, ou você odeia. Ou você ama, ou você odeia. Só que eles iam ter que ficar muito tempo junto. E aí eu fico imaginando, eles juntos lá, todo mundo junto em Jerusalém.
E na hora de fazer o pão, e agora? Nós precisamos comer, vamos fazer um pão. Mas não tem fermento. Ah, lá em casa tem fermento. Vou lá buscar fermento. E farinha? Não, farinha também não tem. Peraí, vou lá em casa buscar farinha. Farinha tem lá em casa. E ovo? Ah, o ovo tem lá na casa do fulano. Vamos lá pegar fulano. Eles começaram a pegar e se juntar tudo que eles tinham. Para poder conviver. Amassar o pão junto. Né? Aquele pãozinho, Cristina, que vocês fazem lá em Capão. Né? A hora que sai ali da fornalhinha ali, aquele cheirinho de pão gostoso. E todo mundo sentar ali, ó, vamos comer um pão. Junto. E ele começa a conversar, começa a se entender um com o outro, um começa a abrir o coração para o outro. Aí eu fico imaginando Pedro, que também já estava nessa situação, ele demorou para ir, mas ele foi. E Pedro falando assim para os irmãos, isso tudo o pastor está conjecturando, tá? Aí Pedro falando assim para os irmãos, gente, eu sou muito difícil mesmo, eu sou duro de lida, mas vocês têm que me entender, eu sou um pescador, eu sou um homem chucro, eu não tive uma boa educação, eu não tive um bom pai, eu não tive uma boa mãe, vocês têm que me ajudar a ser diferente, a ser transformado. E aí um fica conversando com o outro, porque quando você está vivendo junto, você não tem o que fazer, você tem que ficar conversando. E aí ele vai mandar o pessoal ainda ficar orando. Né? Vamos continuar a leitura aqui. Ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restauraste o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Disse essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste o subir. Ou seja, Jesus fala para eles, ó, vocês continuam aqui em Jerusalém, até vocês serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E aí esse tempo junto é o tempo do confronto, um com o outro, conversando com o outro, né? Aí eu fico imaginando as orações deles, porque ali eles tinham que orar por eles não estavam mais orando aquela oração que Jesus tinha ensinado eles, né? Mas eles tinham que ter orações que saíam do coração deles. E, meu irmão, pode ser a pior pessoa, ou não é? Aquele irmão que você não gosta, mas se ele vir orar perto de você, e começar a orar, uma oração sincera, com o coração, você não vai olhar com outros olhos para esse irmão? Seja sincero, vai olhar ou não vai? É disso que Jesus está falando. É disso aqui que ele está falando. Vocês fiquem aqui, vão orando, até que vocês recebam o Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai ver depois lá no capítulo 2, ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuídas entre eles língua como de fogo, e passou um sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Meu irmão, eu fico pensando o seguinte, que aqui, nesse momento, eles tiveram a real experiência deles e a visão deles se abriram para o reino de Deus, naquele que Jesus estava pregando para eles e falando para eles. Foi nesse momento que as escamas dos olhos de todos eles caíram. Foi este momento que Pedro acordou. De fato, Pedro entendeu o projeto de Deus. E aí eu fico pensando, ele passou pelo Pai e não adiantou. Ele passou pelo Filho e não adiantou. Mas quando o Espírito Santo tocou na vida de Pedro, aí nós vamos ver um Pedro transformado. E aí se você olhar ali, eu não vou ler com você agora,
Mas se você olhar ali no capítulo 14, do capítulo 14 até o 36, vocês vão ver o discurso de Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, discursando, falando, pregando a palavra, um homem que não tinha fruto. Olha o que acontece, lá no 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho, exortavam dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Será que agora Pedro teve fruto? Uma palavra. Quando Pedro resolveu abrir a boca dele, cheio do Espírito Santo de Deus, 3.000 pessoas de uma vez só se converteram. Meu irmão, acho que você é bem mais educado do que Pedro. Você é bem mais inteligente do que Pedro. Só que às vezes você passou pelo pai, não teve mudança. Às vezes você passou por Jesus, não teve mudança. Não teve mudança. Talvez, meu irmão, você precise ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Será que você pode falar como Pedro falou aqui nesse texto que eu trabalhei com vocês aqui? Quando ele chegou perto daquele coxo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ser testemunho, será que eu e você podemos falar: olha para mim? Ah, tem pessoa lá na igreja, isso. Não olha para aquela pessoa, olha para mim. Eu sou testemunho vivo de uma transformação, do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Olha para a minha vida. Não, mas o pastor lá foi isso. Não importa, olha para a minha vida. Você me conhece, você sabe o que eu tenho feito, você sabe o testemunho que eu tenho dado, você sabe o que eu tenho feito na tua vida. Eu tenho cuidado de você, eu tenho trabalhado na sua vida. Olha para mim, olha o meu testemunho, olha a minha vida. Eu fico imaginando que Pedro aqui, meu irmão, ele não estava mais esquentando a cabeça com mais nada, ele não tinha mais medo nenhum. Aquele medo de ser preso que ele teve lá e negou Jesus, não existia mais. Ele estava pregando ousadamente, cheio de coragem. Tanto é que no capítulo 4, se você ler, você vai ver Pedro indo preso. Está sendo preso. E ele sabia que a palavra que ele estava levando era uma palavra de confronto. Ele sabia muito bem o risco que ele estava correndo, mas ele não tinha mais medo. Ele tinha entendido o projeto de Deus. Não era um projeto falido, mas era um projeto de sucesso. Era um projeto do próprio Deus. E um projeto do próprio Deus não pode dar errado. Pedro sai da cadeia, continua pregando. Depois você vai ver em outro texto, os apóstolos faziam muitos milagres e prodígios. Quando a gente olha lá no versículo 5, a palavra vai falar para nós, acho que no 5,15, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar de Pedro, a menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente nas cidades vizinhas, Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse início aqui de Atos, eu fico imaginando assim, o coração de Jesus. Lembra que Jesus falava para eles, quando estava com eles: vocês falam as obras muito maiores do que eu fiz.
A Bíblia não fala de número de pessoas que se converteram quando Jesus estava na terra, que seguiram Jesus, seguidores de Jesus. Ela não fala. Mas ela fala que numa pregação de Pedro, 3.000 foi convertido. Em outra pregação, 5.000 foi convertido. E daqui a pouco aquele número dobrou, aquele número triplicou. E aí chegou num número que não se podia mais contar. E eu e você estamos aqui hoje por causa da pregação de Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Senhor, eu não posso. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Senhor, eu não posso. Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu não posso. Até que veio o Espírito Santo, até que o Espírito Santo foi derramado. E aí sim, Pedro foi transformado por completo, meu irmão. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Enquanto eu não tiver uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, eu não vou passar de uma pessoa frustrada, de um crente frustrado, de um crente medíocre, de um crente revoltado, de um crente briguento, de um crente resmungão, de um crente chucro. Porque eu olho para a vida de Pedro e vejo isso. Olho para a vida dos outros discípulos e eu vejo isso. Mas quando tiver a experiência com o Espírito Santo, aí sim eles estavam completos. Eu não estou falando de salvação, tá? Eu estou falando de vida com Deus, eu estou falando de fruto, eu estou falando de ser bênção, eu estou falando de ser discípulo, de ser agente de transformação na vida das outras pessoas. É disso que eu estou falando. E se você quer isso, meu irmão, você vai ter que pagar um preço. Sabe o preço do quê? De oração, de estar junto com teus irmãos aqui em Jerusalém, de conviver com teu irmão chato aqui em Jerusalém, de abraçar o teu irmão aqui em Jerusalém, de tentar entender o porquê que ele é desse jeito e ser agente de cura na vida dele aqui em Jerusalém, até que você tenha o teu Pentecoste. Ah, pastor, eu já tenho o Espírito Santo de Deus, já tenho, já oro em língua, já falo. Você tem fruto? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesses 6 meses? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nessa semana? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse dia? Você impactou a vida de alguém hoje? Não existe ninguém que tenha acesso ao Espírito Santo de Deus e não seja transformado. Porque a sombra de Pedro, cheia do Espírito Santo, curava. Meu irmão, você tem que estar tão cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de você estar andando na rua, e se tiver demônio, cair do teu lado. Não é você chegar num lugar, eu passo mal nesse lugar, porque tem isso, porque tem aquilo. Não, meu irmão, você é luz. Quem tem que passar mal perto de você são as trevas. Não é você. Se você está passando mal, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vai buscar a presença de Deus, vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai orar, vai ter o teu Pentecoste. Vai fazer isso, meu irmão, porque se você não fizer isso, você não vai passar de um crente medíocre. E eu vou falar uma coisa bem aqui para chocar a tua vida. Tá? Você sabe quem que vive na média? Sabe quem que vive na média? Quando você chegar na sua casa, depois de você fazer o número 2, você vai lá e olha quem que está na média. É para você não esquecer. Você não foi chamado para viver na média. Você não foi chamado para ser um crente meia boca. Você não foi chamado para ser um líder meia boca. Você foi chamado para ser um líder completo. Para ser um líder de excelência. Para ser uma pessoa que vai impactar a vida de outras pessoas. A ponto dessa igreja ficar pequena. Não é através da vida do pastor Enoque. É através da vida de cada um de vocês. A visão que Deus me deu não foi através da vida do pastor Enoque.
Foi através das ovelhas. Foi através das ovelhas. É as ovelhas que vão ter seguidores. É as ovelhas que vão entrar no aprisco. E vai ter pessoas seguindo aquela ovelha. Sabe aquela ovelha que anda com o sininho? Que o pastor dá um grito lá em cima. Aí aquela ovelha que está com o sininho, ela sai. Blilim, 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 blilim. Aí vem todas elas atrás dela. Entra no aprisco. Todas seguindo ela. E aquela multidão de ovelha atrás de uma ovelhinha que está fazendo birilim, 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 birilim. Sem abrir a boca, sem falar nada, aquela ovelhinha vai. Vai andando, vai caminhando. O jeitinho dela, jeitinho manso, quietinha. Birilim, birilim. Sinalzinho que não é dela, sinalzinho que é do Espírito Santo de Deus. E a uma outra vai sentindo o cheirinho da outra, vai indo atrás, é por aqui, é por aqui. É disso que nós estamos falando. É isso que Deus vai fazer na tua vida e na vida dessa igreja. Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé? Quero terminar com uma oração, depois eu vou passar a palavra para o pastor Noque. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar, Deus, aqui essa igreja diante do Senhor. Eu entendo, Pai, que a igreja não são essas colunas. A igreja não é esse templo, no qual o Senhor deu uma visão para que o povo aqui se juntasse e aqui congregasse. Mas a tua igreja está aqui nesses bancos. O povo escolhido do Senhor está aqui nesses bancos. Cada homem, cada mulher, Deus, que o Senhor levantou. E o Senhor tem capacitado, o Senhor tem treinado, o Senhor tem dado palavras de encorajamento, palavras de exortação. O Senhor tem trabalhado pessoalmente na vida de cada um aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui venhamos a entender o teu projeto de vida para cada um de nós. Que nós venhamos entender, Pai, quais são os sonhos do Senhor, quais são os projetos do Senhor para a nossa vida. Pai, a tua palavra diz que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. A tua palavra diz, Pai, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pai, eu quero pedir a resposta do Senhor, a palavra do Senhor, para cada irmão e para cada irmã. O Senhor vai dar a estratégia do Senhor, Pai, a direção do Senhor, para cada vida que está aqui, Pai. Deus, mas nós não vamos ficar mais inércios, nós não vamos ficar mais, Senhor Deus, parados, nós não vamos ficar mais, Senhor Deus, esperando. Nós vamos levantar, Deus, na força do teu poder, com a coragem que o Senhor deu aqui essa noite, com a unção de conquista, com a unção de multiplicação, para ser, Deus, agentes transformadores de vida, Pai, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós passarmos, no comércio, aonde nós passarmos, Pai, pessoas vão querer conhecer o Senhor através das nossas vidas. Por isso derrama essa unção, derrama a unção de Pedro, derrama a unção de Pedro, derrama a unção de Pedro sobre cada um de nós, Pai. Unção de coragem, unção de ousadia, unção de coragem, unção de ousadia, aonde nós vamos, Pai, mesmo sabendo que podemos ser presos, mesmo sabendo, Pai, que podemos, Senhor Deus, enfrentar dificuldades, nós não vamos nos calar. Nós vamos pregar a tua palavra, nós vamos pregar o teu evangelho, e nós vamos impactar essas vidas aqui em Itapeva. Nós vamos nos manter em Itapeva, até que sejamos revestidos do teu poder, para pregar em Jerusalém, para pregar, Senhor Deus, em toda a Judéia, Pai, em até os confins da terra. E o Senhor vai levantar um povo aqui, Deus, um povo vitorioso no Senhor, um povo que vai impactar não só Itapeva, mas vai impactar essa região. Pai, em nome de Jesus, que essa unção seja derramado sobre a vida de cada um de nós, e que nós vamos sair daqui com a certeza no nosso coração, que agora nós temos o Pai, que agora nós temos o Filho, e que agora nós temos o Espírito Santo de Deus, e ninguém mais nos vai nos segurar,
ninguém mais vai nos segurar, porque nós vamos cumprir o teu mandamento, a tua palavra, na qual o Senhor nos levantou, nesse lugar, nessa igreja, em nome de Jesus, amém e amém.